Boa noite. Boa noite para o nosso Libélula Noturna. O Libélula Constelação tem esses outros nomes, né? Que é o Café com Terapia, às quartas-feiras, às 10h30 da manhã. Começa na segunda-feira com o Libélula Noturna, sempre com um convidado ou uma convidada. Mas nessas 2 últimas semanas eu tive vontade de falar sozinha. A convidada nós teremos nesta quarta-feira de manhã, às 10h30, no Café com Terapia. E aos sábados, então, eu ofereço a meditação às 8 horas da manhã. Não passa de 15 minutos de meditação. E se você está querendo parar de resistir à meditação, bem, vem no sábado que você pode iniciar ali. Agora, se você já é uma pessoa assim bem experiente com a meditação, é melhor ainda. Então, sejam muito bem-vindas, pessoas. Boa noite, Conceição. Dri Ribeiro, parece que é o nome. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Então, hoje nós vamos, deixa eu marcar o tempo, para eu não ficar aqui igual uma tagarela. Apenas lembrando também que é um debate, tá? Eu falo ali por uns 30 minutos e a gente vai debatendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir colocando. Se você está me assistindo no IGTV, vídeo gravado depois, pode marcar o seu comentário também. E se você me assiste no YouTube, também faça o seu comentário, que eu procuro responder o mais rápido possível. Então vamos lá, dar início a esta live, né? Que fala da rejeição, que é um sentimento, ele é um complexo, na verdade. É um complexo que nós temos, tanto que o título da live ficou sendo Complexo de Rejeição. É um sentimento que todos nós temos em algum nível da nossa vida, em algum nível da nossa existência, esse complexo. Às vezes é um complexo muito grande, às vezes é pequeno, a gente consegue driblar ele, a gente consegue administrar, viver junto com ele, dar até os braços para o complexo, né? E a gente segue a vida. Muito boa noite, Maurício, bem-vindo. Porém, quando este complexo ele fica muito gigante, quando ele toma uma proporção enorme desse sentimento, aí nós temos que tomar muito, muito cuidado e ter muita atenção com isso. Porque nós podemos ter características do tipo vou embora, ou vou terminar o relacionamento, ou vou desistir desse determinado projeto, ou também não vou me apegar. Para quê? Para não se sentir rejeitado. Então, ou rejeitada, né? Então é um sentimento que ele traz muitos danos. Ele traz danos psíquicos. Ele traz danos nos nossos relacionamentos, seja ele qual for esse relacionamento. Seja relacionamento de trabalho, seja relacionamento com a família e seja relacionamento afetivo. Então, esse sentimento de rejeição, ele mora aonde? Pode me perguntar, Carla, quando que eu comecei a ter isso? Não sou eu quem diz, né? É o nosso querido e amado Freud. Freud traz que tudo inicia realmente lá na infância. E o Jung veio depois e trouxe confirmações a respeito das pesquisas e estudos do Freud. Então, se a gente pensar que se tudo começa na infância, se tudo está lá, a gente pode ir um pouquinho mais atrás, ou um pocão, né? Além da primeira infância, que é do 0 aos 7, onde nessa fase é uma fase em que nós registramos muitos sentimentos, tatuamos muitos sentimentos, traumas, alegrias também, claro, mas traumas nós registramos nesse momento. Porém, lá na fase intrauterina, nós também recebemos as emoções da nossa mãe.
e do nosso pai, mas principalmente da nossa mãe, porque nós estamos dentro dela, né? Então, muitas vezes, ou algumas vezes, essa mãe, às vezes por uma questão financeira, e ficou grávida de você, às vezes perdeu o emprego, ou às vezes está empregada, mas com insegurança do emprego, e aí passa rápido pela cabeça dela em algum momento, ou persiste esse sentimento, puxa, será que vou dar conta de ter essa criança? Ou às vezes tem um monte de filhos, né? E aí, puxa vida, mais um filho. Nós, lá dentro do útero, a gente sente essa sensação da rejeição. Não é porque a mãe quer nos rejeitar. A mãe que não tem essa consciência, que hoje em dia nós temos muitas mães conscientes desse processo, mas a mãe que não tem, e da minha geração então era enorme, né? Hoje em dia, vocês mulheres, hoje em dia, ou vocês homens também, hoje em dia, que se quiser, né, consegue ter uma consciência muito maior desse momento da gestação, do momento da gravidez, né? Então, pode ser que nessa fase intrauterina, desde que nós somos um feto e que então vamos nos desenvolvendo no útero de nossa mãe, a gente capta as emoções dela. E emoções de insegurança, às vezes. Vai saber por qual motivo. Às vezes é até motivo político. Eu lembro que eu tinha uma amiga na juventude que ela era muito militante, assim, daquelas bem fortes, né? Militante no Sindicato dos Professores. E ela dizia assim para mim, olha, Carla, no momento em que eu tiver um filho, ela já era casada, no momento em que eu tiver um filho, eu vou abandonar a militância. Porque ela não queria que o filho ou a filha sentisse a falta energética. Ela não tinha essa consciência assim, essa consciência sistêmica, essa visão sistêmica desse momento, mas ela sentia no coração dela que ou ela ia se dedicar à política ou ela ia se dedicar à maternidade. E foi exatamente o que ela fez. Ela se dedicou inteiramente à maternidade. O filho hoje, acho que já tem 31 ou 32 anos, mora fora do país, é casado. Mas foi em toda opção a gente tem que ter uma renúncia, né? Não estou julgando ninguém, por favor. Até porque quando a gente está grávida, passam, sim, sentimentos de insegurança na nossa cabeça. Passa. Por N motivos. N motivos. E às vezes esse sentimento da insegurança está alinhado a memórias ancestrais. Às vezes está ligado, porque a memória, ela começa a nossa ligação de memória, nosso casamento com essas memórias, começa do nosso pai e da nossa mãe. Olha quem apareceu de novo. Começa do pai e da mãe. E porque eles estão em lealdade à memória da família deles, do pai e da mãe dele, e ela do pai e da mãe dela. E por aí vai. Então, nós, enquanto filhos ou filhas, vamos estar automaticamente pegando os emaranhados, nos identificando com os emaranhados de um ou de outro. Seja bem-vinda, Rosilda, seja bem-vinda, professora Cris. E Lisa também, seja bem-vinda. Então, nós, enquanto filhos ou filhas, vamos estar, dependendo da identificação, nós vamos estar emaranhado com a mamãe ou com o papai. Com a história pregressa lá da mamãe ou do papai. Então, só que é inconsciente e ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Não tem essa história de, ai, tá vendo? Se a minha mãe não tivesse me gerado nesse momento assim, ou então por que ela me gerou? É simples, é porque você tinha que ter nascido. Nós tínhamos que ter nascido e pronto, né? Então esse sentimento de rejeição, ele pode estar alinhado a essas memórias. Ele pode estar ali alinhado ao momento da
gestação, né? Tem uma pessoa pedindo para entrar, é isso mesmo? Zamara. Zamara, eu até quero alguém para combater um papo aqui, mas pode ser daqui a pouco, eu vou adorar. De verdade. Então, a gente pode estar no momento ali em que nós fomos geradas ou gerados, em que nossa mãe passou por um momento de insegurança e pode ter passado por ela esse sentimento. Será que eu vou dar conta de criar mais um? Ou mais uma? Ou ser o primeiro ou a primeira? Será que eu vou dar conta de ser mãe? Pode vir daí. A gente sempre esquece desse momento intrauterino, né? Mas ele é muito, muito importante, tá? Bom, seguindo aqui as minhas anotações, que eu sempre faço, muitas, né? Hoje, os dias de segunda-feira, eu tenho feito muitas. Então é isso, né? O complexo de rejeição, ele entra faz parte de um desenvolvimento das relações interpessoais, que seriam, ele vai atrapalhar essas relações interpessoais sadias, tá bom? E a primeira coisa a se levar em consideração, olha, amei coração aí, pode mandar mais coração. Ó, amei. Porque quanto mais coração o Instagram manda, ele vai entendendo que é interessante e vai convidando mais pessoas. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, né, nisso tudo aí, é a dor que esse sentimento provoca, né? Ninguém gosta de se sentir rejeitado nem rejeitada. Ninguém. Não existe um ser vivo. Não vou falar só dos seres humanos. Vou falar dos seres vivos no planeta. Não existe um ser vivo que gosta. Inclusive, quarta-feira, a live é sobre a água fluidificada. Vou trazer uma convidada, uma palestrante espírita, para falar da água fluidificada. O quanto a água, as moléculas delas ficam diferentes dependendo da intenção que a gente vibra sobre ela. As plantas também, a vegetação. Imagina o ser humano, os animais, né? Então, ninguém gosta, porque todos nós queremos nos sentir pertencentes, né? Pertencentes à nossa família, pertencentes ao grupo de trabalho, pertencentes àquela relação com aquela pessoa, a uma relação com aquela pessoa. Isso é normal no ser humano, ou, como eu acabei de falar, em qualquer ser vivo. E olha, vou dizer para vocês mais uma coisa que eu sinto. Eu acho que até os objetos que não são seres vivos, eu tenho carinho. Eu tenho carinho pelo meu caneco, que me foi dado e feito com tanto amor, do Café com Terapia, que se você não sabe é na quarta-feira, às 10h30 da manhã. Eu tenho carinho por essa bancada que eu mandei fazer no Rio Grande do Sul e que eu trouxe para Brasília. Eu tenho carinho e respeito por todas as coisas que são materiais, porque essas coisas estão impregnadas de sentimento, né? Então, tudo que está impregnado de sentimento, nós precisamos respeitar. Então, dentro ainda do assunto da rejeição, desse grande complexo, né, que é o complexo da rejeição, que ninguém gosta de ter, porque nós vamos pegar, então, os 3 pilares da constelação familiar. Para quem não sabe, eu sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Então, tudo que eu falo aqui, tanto aqui quanto na segunda-feira, quanto na quarta-feira de manhã e no YouTube, está no viés das constelações familiares, ok? Então, Bert Hellinger nos traz que a primeira lei que nós precisamos obedecer é a lei do pertencimento. Nós precisamos nos sentir pertencentes. Não dá para discutir isso. A pessoa que não se sente pertencente a uma família, pertencente a um grupo de escola, a um grupo de faculdade, a um grupo de trabalho, essa pessoa vai entrar em depressão. Porque o sentimento da rejeição ele fica gigante e ele pode trazer doenças muito sérias, doenças psíquicas, doenças emocionais. E as doenças emocionais, elas vêm para o corpo. Em algum momento pode desenvolver um câncer. Em algum momento pode desenvolver alguma outra, algum órgão interno nosso que de repente para de funcionar. Por quê? Porque está relacionado a essas emoções. E a rejeição
é uma delas. Até aí tudo bem? Zamar, é você mesmo que quer entrar ao vivo? Se for, dá um ok e diz que sim. Bom, continuando aqui, eu dei uma olhada na. Eu gosto muito do constelador Carlos Frois. Você pode olhar lá. Ele é um constelador que ele fala pausado, eu acho a fala dele interessante. E ele traz um pensamento interessante com relação a tudo isso, de que é o seguinte: o que é um sentimento de rejeição que realmente nós temos, e o que é um sentimento percebido. E é aí que a gente vai lá e fala desse momento intrauterino, em que nós somos geradas e gerados no ventre. Esse sentimento percebido, que a criança percebe, que o bebê percebe, ele percebe, não é dele, é da mãe, mas não é do bebê, né? Então esse sentimento é um sentimento que ele fala assim, ele separa, né, entre o sentimento realmente vivido, porque existem situações em que a gente realmente se sente rejeitada ou rejeitado, né? É nítido, e se a gente não tem força para lidar com aquilo, em chegar na pessoa que nos provocou esse sentimento, para conversar, ou seja lá o que for, se a gente não está com uma base sólida para lidar com isso, a gente vai, ó, tchuc, entra no casulo, fica lá e não sai mais de lá. E às vezes até termina, como eu falei no início, até termina um relacionamento ou evita de terminar de desenvolver um projeto com medo de ser rejeitada. É muito sério, né? Bom, daí o Carlos Freud traz pra gente isso, né? Eu achei interessante, eu coloquei aqui por isso. Porque a gente pode, de fato, viver esse sentimento, ou a gente pode sentir o sentimento de outra pessoa, que no caso aqui seria de nossa mãe, ou até do nosso pai. Porque o nosso pai está dentro do nosso sistema, quando a gente convive com ele. E às vezes, se a gente não conviveu com o nosso pai, a memória dele está aqui, ó, no campo morfogenético, no campo mórfico, trazido bem explicadinho pelo inglês biólogo Rupert Sheldrake. Então, se nós temos conexão e essas conexões elas são invisíveis, por que a gente não vai ter conexão com o nosso pai? Mesmo que esse pai não tenha vivido com a sua mãe, mesmo que ele não tenha vivido com você, ou mesmo se for a mãe, então. A Rosilda está dizendo aqui que já passou por isso, né, Rosilda? Se você quiser entrar ao vivo também, eu estou aceitando pessoas para entrarem ao vivo hoje para a gente conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Tá, aí vem esse exemplo que eu já dei, né? E é importante, então, gente, não ficar preso ou presa neste sentimento. Entende, Rosilda? É muito importante não ficar presa nesse sentimento da rejeição. E aí você pode falar, mas Carla, é tão mais forte do que eu? Olha, então, se você não assistiu o início dessa live, volta lá depois. E eu repito agora, se esse sentimento, né, às vezes a gente consegue lidar com esse sentimento e vai vivendo e ok. Mas às vezes ele vira um bicho-papão, né? Um bicho-papão tão gigante que a gente não vai dar conta sozinha. Que a gente não vai dar conta sozinho. Então nós precisamos de ajuda profissional. Nós precisamos de ajuda de um terapeuta, de uma psicóloga ou de um psicólogo. Existem hoje várias linhas de terapia. Você pode escolher aquela na qual você se identifica mais. Eu, como consteladora familiar, digo assim para você, olha, a gente pode abrir o seu campo de família, numa constelação familiar, e a gente identificar ali aonde está esse emaranhado da rejeição. Em que momento esse emaranhado aconteceu? E se você está alinhado ou alinhada a uma memória ancestral. Entende? Vocês estão entendendo?
Porque esse emaranhado, isso foi uma investigação que Bert Helling fez, que durou mais de 30 anos de pesquisas e estudos para a gente hoje estar aqui, ó, lendo os vários livros dele, fazendo formação em constelação familiar. Tem médicos, o Dr. Fernando Freitas é um constelador que deixou de atuar como médico em hospital, porque ele viu, e nos estudos dele, viu que as doenças são fundos emocionais. Elas são psicossomáticas. Então, pessoas amadas, se você vive esse sentimento de uma forma muito grande, procura uma ajuda terapeuta. Não deixa para amanhã mais. Todo mundo que está aqui é adulto e adulta, né? Todos nós somos pessoas adultas. Então, para que deixar mais para depois? Quando a gente fica deixando para depois nesse movimento de procrastinação, tem a ver também com esse emaranhado. Porque às vezes esse emaranhado ele tá tão forte que ele vira uma muleta, sabe? Muleta pra gente, que a gente fala assim, nossa, e agora? Outro dia eu fiz uma live que eu falei isso, né? Nossa, e agora? Era sobre o dinheiro. E agora? Se eu pagar todas as dívidas, o que será de mim? Ou, no assunto de hoje da rejeição, se eu resolver, ou se eu começar a resolver todos esses emaranhados emocionais, o que vai ser de mim? Não vou ter mais muleta? Cadê a muleta para eu me amarrar? E aí, principalmente, se você é uma pessoa que preferiu ficar no papel da vítima, que gosta de ficar no lugar da vítima. Aí, minha querida, meu querido, o calo aperta. Mas aperta muito. E, como diz os estudos sistêmicos, se a gente não consegue resolver aqui, agora, nessa existência, são os nossos descendentes que vão herdar. Eles vão herdar a exclusão, eles vão herdar esse sentimento que a gente tem. Por exemplo, hoje é sobre rejeição. Hoje na quarta-feira será o Café com Terapia de número 212. Eu já fiz 212 lives sobre diversos assuntos. Alguns eu repito, né? Mas sobre diversos assuntos que envolvem o nosso estado emocional, o nosso dia a dia. Vamos olhar para isso. E o sentimento de rejeição, ele é um complexo. Complexo é uma coisa muito forte e que pode trazer danos, às vezes, irreversíveis. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando mais aqui, as anotações. Que a rejeição também ela é conhecida como uma neurose do abandono, né? Isso tem a ver. Se você teve uma infância, de novo infância, sempre, olhe para a sua infância. Sempre. Então, se você teve uma infância que você acreditou que foi abandonada, porque às vezes estava ali, papai e mamãe em casa, né? Mas eles energeticamente não estavam tão presentes. O Carlos Freud, nessa live, ele fala até assim ainda, que hoje em dia, né, e eu complemento que a sociedade pós-moderna, ela está tão conectada com a internet, com as redes sociais, tão mais conectada com isso, e desconectou da sua família. Não é? Você concorda comigo? Desconectou da sua família. Porque está ali viciado no WhatsApp, viciado em olhar as notícias. A gente nunca teve notícias tão próximas da gente como é hoje em dia. Então, esse sentimento, que também o sentimento de rejeição, também conhecido como um sentimento a neurose do abandono, ele fala assim, tem a ver, né? Porque a criança ela vai se sentindo abandonada. E às vezes esse pai e essa mãe nem está se dando conta. E aí muitas vezes eles dizem, eu conheço um casal jovem que tem um filho acho que de 10 anos de idade. E eles trabalham muito, os dois, tanto o pai quanto a mãe.
E que é para quê? Para oferecer um futuro melhor. E aí eu paro e pergunto: como é que esse casal acha que vai ser o futuro desta criança se teve ausência energética de pai e de mãe? Se não teve pai e mãe com disponibilidade para ser pai e ser mãe. E eu entendo que quer dar o melhor para o filho, porque eles não tiveram, né? É um casal que não teve. Então eu entendo, claro que eu entendo. Até eu também passei por isso no meu início da minha carreira de mãe. Ah, passei, claro que eu passei, todo mundo passa. Mas se você hoje consegue ter essa consciência um pouco maior, então distribui isso entre você e o pai. Porque esta criança vai trazer o resultado desta indisponibilidade energética no futuro. Às vezes ela demonstra lá na escola, fica agressiva e por aí vai. Bom, continuando aqui, os seres humanos, né, nós somos seres de que nós vamos, opa, desapareceu aqui. Nós somos os seres da face da Terra que mais precisamos de tempo para a atenção, né? Nós, diferente dos outros mamíferos, nós não nascemos e saímos caminhando. Não é assim. O nosso processo ele é lento, é gradual e é diferente. Não é verdade? Então, nós somos esses seres humanos que nós precisamos de mais tempo de cuidados conosco. E às vezes, este cuidado não tenha ficado com uma sensação, e talvez ele tenha ficado com uma sensação de rejeição, por esses motivos que eu coloquei antes. Às vezes, esse pai e essa mãe não puderam, seja lá por quê. Qual o motivo? A gente não sabe. Mas às vezes esse pai e essa mãe teve um motivo de não ter conseguido ficar com essa disponibilidade energética, né? E aí então vem essa sensação. Fica instaurado na criança a sensação da rejeição e do abandono. E aí nós crescemos com essa sensação. E nos tornamos esse adulto, essa pessoa adulta, com este sentimento. Nossa, eu carreguei esse sentimento por muitos anos da minha vida. Muitos anos. Imagina, a quinta filha de 7, né? A quinta filha de 7, como é que uma mãe dá conta, né? De tanto filho assim. Então, natural que eu tenha ficado com um sentimento de rejeição e de abandono. E durou muito tempo da minha vida. Até que eu comecei a fazer terapia. E mesmo assim, 4 anos de terapia, saí fortalecido, até porque o terapeuta falou, agora tá bom, psicólogo, né? Agora você tá com as asas fortes, pode ir sozinha. Eu fui, mas ainda capingando assim com uma asa, né? E até que eu encontrei os estudos da constelação familiar. E aí, assim, agora, os cabelos brancos, que parece que são louros agora, mas não são, é por causa dessa luz. Com os cabelos brancos e já uma pessoa quase idosa, é que eu estou com isso resolvido. Então, se você é jovem agora e está ouvindo essa live, para que esperar mais para tratar? Né? Para ajudar a tratar disso, tá? E a Rosilda fala aqui então, oi Deise, boa noite. Marga Pinheiro também, boa noite. A Rosilda fala, a Rosilda também tem sentimento, né, pelo pai dela. A gente tem. E nós tivemos o pai e a mãe perfeitos para nós. Isso tem que ficar claro no nosso coração. Esse pai e essa mãe são os pais e as mães perfeitos para nós. E nós somos as filhas e os filhos perfeitos para eles. Porque esse pai e essa mãe precisava ser do jeito que são, que foram e que são, para que a gente entre em contato com essas dores e para que a gente possa, então, sair dela. Eu não digo sair, eu não gosto da palavra cura. Eu gosto da ressignificação, porque eu não acredito em cura. Eu acredito que a gente pode ressignificar as dores. Então, se a gente pode ressignificar as dores, vamos lá. Vamos lá fazer uma terapia. Vamos olhar para isso. Não, olha, eu escuto pessoas dizerem, eu ouço live. Não, live é muito legal.
essas lives assim que tratam desses assuntos, elas são ótimas. O YouTube tá cheio também. Mas chega uma hora que nós precisamos da ajuda de profissional, de uma pessoa profissional, para nos ajudar a trilhar esse caminho, né? Porque às vezes a gente acha que resolveu assistindo 10 lives, daqui a pouco, buf, cai de novo. E a dor pode ser maior do que quando iniciou. E aí eu termino aqui assim, é, até porque já deu 30 minutos, né? E eu quero ouvir também acho que tem uma querida que quer entrar ao vivo. Eu termino assim que, portanto, pessoas queridas, eu fiz um portanto aqui de gaúcho, né? Portanto, pessoas queridas, só quando conhecemos a causa da rejeição poderemos saber o tipo de tratamento a que buscar. É o único jeito. Porque este sentimento nos leva para o não pertencimento. O sentimento da rejeição nos leva para o não pertencimento. E este não pertencimento poderá nos prejudicar em vários setores da nossa vida, atrapalhando a nossa autoestima, atrapalhando o nosso bem viver. Nós nascemos para vencer. Por isso nós nascemos. Por isso somos essa centelhazinha divina. Então nós nascemos para vencer, para superar os obstáculos. Hoje, um querido amigo que ele repete a ação do pai dele, eles têm horta, a família que planta a horta, então ele sai vendendo aqui em Brasília. São verduras orgânicas, frutas também, eu compro dele. E ele postou hoje no Instagram assim, que ele foi comprar uma água de um camelô, de um rapaz com caixa de isopor, e aí ele observou que presa na caixa de isopor tinha uma chupeta. E aí ele perguntou pro rapaz, e aí? A chupeta é brinde de quem leva refrigerante e água? E o rapaz respondeu para ele que não, que ele botou a chupeta daquilo, desde quando ele teve a filhinha dele nasceu, ele prendeu uma chupeta ali para quando ele se sentir fraco, desestimulado para seguir, ele olha para a chupeta e ele diz: não, eu tenho uma filha e eu preciso mostrar para a filha todos os dias, quando eu voltar para casa, que eu consegui vender todas as águas dos refrigerantes, para estimular essa filha a avançar. Que bonito, não é? Então, pessoas amadas, hoje o nosso assunto sobre o complexo de rejeição. E eu pergunto assim, né? Você já se sentiu rejeitada? E aí a Rosilda mandou lá no direct para mim, eu já. Rosilda, você quer entrar ao vivo? Se você não quiser entrar ao vivo, tinha uma pessoa aqui que era a Zamari, não sei se ela continua aqui com a gente ainda. Se alguém quiser entrar ao vivo para falar sobre essa sua experiência de rejeição, eu não vou fazer uma constelação com você aqui agora, mas a gente pode tentar identificar aonde está, aonde brotou, onde começou esse sentimento da rejeição que se mantém até hoje com você. Tá bom? Rosilda, tem vontade de entrar aqui ao vivo? Bom, então enquanto vocês não respondem, hoje é segunda-feira, onde tem o Libélula Noturna. Na quarta-feira, às 10h30 da manhã, nesta semana... Olha a Rosilda. Rosilda quer entrar. Nesta semana, nós vamos ter a participação no Café com Terapia, falando sobre a água fluidificada. Não perca, quarta-feira, 10h30 da manhã. Tá bom? Bom, cadê a Rosilda? Já sei. Tá entrando. Oi, Rosilda, tudo bom? gratidão pelo aceite. Tudo, Tudo bom? Deixa eu tudo levantar aqui um bom. pouquinho, senão Tá corta a minha dando, cabeça. tá dando para Peraí. ouvir? Tá ótimo, tá dando para ouvir Tá? muito bem. Eu tô com Tá fone. sim. Não tem problema. Eu tô sem fone porque eu sinto que me atrapalha. Mas tá dando para ouvir você sim, Rosilda. Tudo Então tá bom com bom. você? Você fala de Tudo onde? bom.
de Uriaí, Paraná, perto de Londrina, Ah, Paraná. olha, eu morei 9 anos no Rio Grande do Sul. Não, tá meio distante, né? Paraná fica do outro lado. Do outro lado, Então você é do Paraná, tá bom. do Rosilda, Paraná. conta então pra gente, fala pra gente por que que você tem esse sentimento de rejeição, de se sentir rejeitada. O que que você acredita que pode ser isso? Ou então em que momentos isso acontece? Então, agora, prestando atenção na live agora, eu consegui chegar a uma conclusão. Porque o meu pai, é, quando, assim, ó, eu tinha 1 aninho de idade, o meu pai mandou a minha mãe, minha mãe foi, mandou minha mãe passear, né, visitar meus avós, e nisso ele mandou uma carta para meus avós, minha mãe não sabia ler. Ele mandou uma carta, e nessa carta ele falava que não era para a gente voltar. Daí a gente não voltou, né, para casa mais. E daí a vida toda eu cresci rejeitada, me sentindo rejeitada, né? Eu falava, se É. eu encontrar esse homem eu mato, se eu encontrar esse homem eu mato, brigava, né? Mas daí depois que eu estava com 37 anos, eu consegui perdoar. Perdoei ele já é falecido, eu perdoei, mas Uhum. fica, né? Daí hoje, qualquer coisinha que alguém tá cochichando, falando, eu já acho, tá falando de mim, Acha que é de é você. comigo. Então, isso me faz me sentir inferior, me faz. Eu Claro. poderia ter me formado, não consegui, porque isso me atrapalhou muito. Me atrapalhou muito na vida essa rejeição. Agora que eu Sim, sim. tô conseguindo me Tá. libertar. Que bom. Então você entendeu com essa live, você identificou aonde que tá, né? Esse sentimento. Identifiquei. Com certeza, tá? É certo que é isso mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, dois bonequinhos, um representando o papai e outro representando a mamãe, tá? Pode ser o contrário também. Esse aqui Pode pode ser a ser, mamãe, esse aqui pode ser o papai. pode ser. Que aqui foi que eu tenho um baú, eu tenho um baú cheio de bonequinhos feito por mim, de madeira. E, e aí eu sorteei esses dois aqui. Então, aqui, teu papai e tua mamãe, né? Aham. Quando eles se encontraram, teve uma energia que fez eles se encontrarem para poder, então, nascer a Rosiane, né? A Rosilda. Rosilda, desculpa. A Para Rosilda. nascer a Rosilda. Então, eles tiveram essa função na sua vida. O seu papai e a sua mamãe, né? Se uniram inconscientemente, vai saber o motivo, se casaram para ter você. Só que a constelação familiar não julga a ação de ninguém, entendeu? Por algum motivo, o seu papai, também emaranhado ali com as dores, que todo mundo está emaranhado com alguma dor, né? Ele não conseguiu mais viver com a sua mamãe. Só que ele fez até uma coisa nobre, né? A gente fala que não julga, mas acaba julgando. Ele mandou vocês de volta para casa da mãe dela, da tua avó, né? Ele Sim. podia ter virado as costas e abandonado vocês duas lá na casa. Mas não, ele mandou de volta para os avós, para seus avós, né? Então, ao menos o coração dele se sentiu mais tranquilo. Foi um abandono? Foi um abandono. Abandonou a esposa e abandonou filha. Mas era o que ele conseguia. Ele não conseguia mais do que isso, né? E Então como a gente ele não tinha os sabe, filhos dele também, né? Porque dele eu era a quinta filha, então ele tinha os filhos dele também, né? ele tinha outra família, E a outra família. certo? Então aí ele escolheu, né? Mas Escolheu. ele procurou não deixar vocês duas desamparadas. Mandou com uma carta e disse: não volta, né? Ele podia ter feito diferente. Mas, enfim, sem julgamentos, eles dois tinham que se encontrar, senão você não ia nascer, Verdade. né? E Deus foi muito bom que o meu padrasto, que é o meu pai, foi É, maravilhoso, me cuidou muito bem de mim, foi uma pessoa maravilhosa, nossa. que Então, maravilhoso isso, né? ele Mas veja foi, ele só, sim, olha, quando você fala assim, eu perdoei meu pai, na constelação familiar, trazida por Bert Hellinger, porque ele estudou por mais de 30 anos, investigando, foi padre, filósofo, psicoterapeuta e etc.,
ele traz para a gente o quê? Que o pai nosso, o pai e a mãe, serão sempre grandes. Mesmo que a gente se torne, ó, vou pegar outra aqui, ó. Mesmo que a gente se torne adulta, né, como você se tornou, eles vão ser sempre grandes. Por quê? Foram eles que nos deram a vida, Verdade. né? Então eles vão ser sempre grandes. Mesmo que eles fiquem lá enrugadinhos, velhinhos, com 80 anos, mas eles sempre serão os grandes. Então eles nos deram o nosso bem maior, que foi a vida, né? E Hoje eles aí, são todos falecidos, hoje. Hoje seu a pai minha e sua mãe, mãe, meu pai, meu biológico, padrasto são todos falecidos. E o biológico eu nunca nem conheci, né? Porque eu tinha um aninho, então nem cheguei a conhecer, mas são todos nem falecidos chegou a já conhecer. hoje. Não Mas você conheci. sabe que ele está falecido também, o biológico. Sei, sei. Tá certo. Mas você entende que eles são maiores, o pai e a mãe biológicos são os maiores porque eles nos entregaram a vida, eles nos deram a vida, né? Aí tem gente que reclama, mas antes não tivesse metido, porque com essa vida econômica ruim, precária, etc. Mas aí é com a gente, né? É com O a pai e a gente. mãe dá a vida, aí é com a gente tocar a nossa vida, né? Então você teve um padrasto, olha o seu destino. O seu destino não era viver com o pai biológico. O pai biológico entrou para fazer, te ajudar a mãe, quer que Isso, você isso, nascesse. E essa era a isso, função dele. isso. Para criar você, foi um outro homem que te E criou. maravilhoso. Nossa, uma pessoa Maravilhoso. maravilhosa. Então, com carinho, com amor. E você hoje é essa pessoa, mas que tem em você, ó, metade é mamãe, metade é papai. Nós somos 50% papai e mamãe. Entende? Não dá para fugir disso. Não Não dá dá, para não tem virar para o como. pai biológico e falar, ó, pai, devolvo para você 50% e o outro, o outro 50% aqui desse padrasto, né? O pai adotivo. Não dá. Porque você e seus filhos, eu não sei se você tem, vocês Tem um vão levar, casal. tem um casal, corre nas veias o sangue desse teu pai biológico, Então, eu né? tenho um casal, tem uma Então, menina de 19 e um menino de 15. E no final do ano passado, dia 23 de dezembro, eu fiquei viúva, o pai deles veio a falecer. Daí a rejeição veio pior ainda, né? Falei, poxa veio mais vida, forte, né? veio mais Veio mais forte, né? forte. Sem dúvida, sem dúvida. Mas então você entendeu onde que está a Entendi, rejeição? Então você entendi. vai fazer uma prece, você vai agradecer a esse pai, você vai agradecer a essa mãe que te deram a vida, né? Que se não fossem eles, você não estaria aqui Não agora com a estaria. gente. Verdade, Não teria verdade. tido seus filhos. Seus E hoje filhos eu tive precisavam coragem, nascer. viu? Hoje eu tive coragem, que jamais eu fazia isso que eu estou fazendo agora. Jamais. Isso já Ai, é um. parabéns! Que coisa boa! Ai, que Jamais, hoje eu bom, tive parabéns! coragem hoje. Então é isso aí, a coragem que a gente traz da mãe e do pai. Porque a mãe e o pai tiveram coragem de ter tido a gente também, né? E É, mais a avó, o avô, os bisavós, bisavós e por aí vai, né? Mas aí aham. você hoje faz essa prece, agradece ao teu pai biológico, de verdade. E não peça, e não o perdoe. Porque quando a gente perdoa, a gente está saindo da responsabilidade. E nós temos alguma responsabilidade energética por ter nascido filha desse homem e dessa mulher. Entende? Então, como nós Uhum. temos uma responsabilidade energética, nós não nós não vamos pedir perdão, perdoar. Porque se a gente quando a gente perdoa alguém, a gente se sente maior do que esse alguém. Você está Não, emocionada, né, meu amor? eu tô. E nós não somos maiores que o nosso pai e a nossa mãe para perdoar o pai e a mãe. A gente diz assim, ó, na nossa prece: Papai, mamãe, eu sinto muito, meu pai, que eu não tenha podido conhecer você. Mas era o que você, ou o senhor, né, conseguia e tinha para dar naquele momento. Gratidão pela vida que eu recebi. E aí você imagina assim, ó, na tua frente uma luz de prosperidades, que é o que você já teve recebendo o seu pai adotivo, né?
e os Isso. filhos que você tem e o esposo que teve, não tem ainda. Ó, tem uma pessoa aqui que eu não sei quem é, que está dizendo assim, Rose, você é muito querida, você é guerreira, e Obrigada. é mesmo. Obrigada. Você é uma Obrigada. pessoa de energia boa, viu? Obrigada. Se Obrigada. quiser conversar mais comigo, ali na minha bio, você clica, sabe onde é a bio? Aham, Né? Você clica ali, tem o Linktree, aí tem o aham. meu WhatsApp. Você clica ali e a gente pode conversar mais. Tá Tá bom. bom? Não Tá bom. hoje, hoje não mais, só amanhã Aham, agora. aham. Tá bom. Tá Muito bom? obrigada, viu? Querida, Muito obrigada muito. gratidão, Muito obrigada, gratidão pelo gratidão. aceite e não deixe de me seguir, continua me seguindo. Tá Tá bom? bom. Muito obrigada, tá? Beijo no seu coração. Beijo. Agora, como que eu Queridas, desligo aqui? e eu também não sei não. Você tem um xizinho aí Também em cima, você clica no tem. xizinho. Tá Clica no bom. xizinho. Tá bom. Que Tchau, você tchau. que entrou. Vamos ver se eu. Pronto. Que querida, né? Que é a Rose. Deixa eu botar bonito aqui agora. Vou ficar o teto aparecendo. Que bonita, que querida que ela é. E Rose, realmente, como você falou, né? Só o fato de você ter tido a coragem de aparecer ao vivo numa live em que vai para o YouTube depois e vai ficar no IGTV, se apresentando aí para todo mundo, já é um passo para você ir deixando esse sentimento da rejeição. Nós somos centelhas divinas. Hora que a gente acreditar nisso de verdade, que nós somos essa centelha divina, não vai ter rejeição que vai querer nos engolir, não é? Mas alguém quer entrar ao vivo para compartilhar com a gente esse sentimento da rejeição? Se quiser, hoje, ó, hoje eu abri o leque, né? A Jaque Mendes entrou, boa noite. Na Santos 11 começou a seguir o Libélula, que maravilhoso. Gente, eu também tenho um canal no YouTube, que é Libélula Constelação. Pode me seguir lá. E se você assistir algum vídeo lá, curte. Se você não curtir, você descurte depois. Porque às vezes um monte de pessoas assistem e tem poucas curtidas. Boa noite, Jaque Mendes. Seja muito bem-vinda. Mais alguém tem vontade de entrar ao vivo para compartilhar o seu sentimento de rejeição e às vezes até é, ajudar aqui, né, para a gente ver onde que está esse sentimento. Bom, então, enquanto tem um delayzinho, né? Lembrando, quarta-feira, café com terapia, às 10h30 da manhã, nós teremos uma convidada para lá de especial, mãe de uma amiga e irmã que eu tenho. Ela é palestrante espírita. Então, ela vai falar sobre a água fluidificada e as suas consequências. A água fluidifica. Aí você pode perguntar, mas o que é fluido? Bom, aí vem para a live na quarta-feira de manhã que a gente vai conversar sobre isso. Tá bom, então? Podemos ficar por aqui? Então, muita gratidão pela tua presença e até quarta-feira. E também lembra, sempre eu encontro uma vaga para você na minha agenda. Sempre. Tá bom? Beijo gigante, amei os corações e até quarta-feira. Tchau, tchau.